o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Glórias a Deus. Fazemos uma oração. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós entramos, ó Deus, diante de Ti, Pai, neste momento. Nós Te pedimos que fala conosco, Pai, neste momento, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que o Senhor venha colocando as Tuas palavras, Senhor, em minha boca. Toma comigo este altar, Senhor Deus amado, pois sou dependente de Ti, Senhor, pois de mim para nada vai servir, ó Pai. Então fala conosco, Senhor, esta noite, é o que eu Te peço, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem falando. Nesse tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Glórias a Deus. E aqui diz a palavra do Senhor que quando ele matou a Tiago, irmão de João, ele viu que agradou os judeus e continuou. E ali mandou prender Pedro também. E glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, glórias a Deus. Da mesma maneira que era feito nesse tempo, hoje nós vemos que está acontecendo novamente. Aleluia. E nesse tempo aqui, quanto mais eles faziam mal aos apóstolos, ao povo da igreja, aleluia, glórias a Deus, eles achavam que eles iam calar a igreja. Eles achavam que eles iam, aleluia, glórias a Deus, sufocar a igreja. Mas a igreja se levantava. Ele matava um e nascia mais 3 em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Somente Pedro, na sua primeira pregação, se agregou quase 3.000 almas. Nós podemos ver que quando as almas aceitavam a Jesus, elas se agregavam, aleluia, à igreja. Elas passavam a fazer parte da igreja. Elas aceitavam a Jesus, desciam as águas e passavam a congregar a partir daquele momento. Elas passavam a fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Nos dias de hoje nós vemos que muitos aceitam a Jesus no momento de dor, aceitam a Jesus no momento do desespero, até se batizam, mas não se agrega na igreja. Por quê? Porque a carne prevalece. Porque não aceita Jesus simplesmente por ele ser Deus. As pessoas hoje aceitam Jesus para ter. As pessoas hoje aceitam Jesus só simplesmente para conseguir aquilo que elas querem. E depois elas esquecem de Deus. Depois elas esquecem que aceitaram Jesus, que desceram as águas e continua aquela mesma vida mundana, suja de sempre. As pessoas têm o costume de achar que porque está escrito que se crê e for batizado será salvo. Muitos se batizam e acham que pode continuar na mesma vida torta que sempre esteve. Louvado seja o Senhor. Mas o Evangelho é muito mais do que nós imaginamos. Muitos estão no Evangelho há muito tempo, mas não conhecem a Deus. Muitos estão no Evangelho
mas não conhece a Deus profundamente. Aleluia, Senhor. Não tem intimidade com Deus, não tem uma vida de oração, não é raro jejuar. Glórias a Deus. E aqui não. Nesse tempo aqui, irmãos, aleluia, eles eram perseguidos porque eles pregavam com amor, com sinceridade, com dedicação. E as almas se agregavam, as almas sentiam a graça, porque eram homens que se dedicavam a Deus, eram homens e mulheres, aleluia, que zelavam pela palavra, zelavam pelo nome do Senhor, zelavam pela obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Isso Senhor. tudo é visado. Isso tudo é visado. As pessoas sabem quando um pastor, quando um líder zela pelo nome do Senhor, zela pela obra de Deus, zela pela casa do Senhor. Glórias a Deus. Mas muitos hoje, a glórias a Deus, aleluia, eles estão por estar, eles estão, aleluia, glórias a Deus, eles estão ali querendo obter bens financeiros, eles estão ali dizendo: nós precisamos de mais almas para entrar mais dinheiro. Eles visam o financeiro da igreja, eles visam os bens materiais. São pessoas que não se importam com a alma das pessoas, elas ensinam de qualquer forma, eles ensinam de qualquer maneira, eles distorcem a palavra. Eles dizem que se você aceitar Jesus e descer as águas, seus problemas vão sumir. E não é verdade. Olha o que os apóstolos passavam. Olha a luta que eles passavam por amor ao Evangelho. Olha a dificuldade que muitas das vezes eles tinham que enfrentar para estar na cidade ou na aldeia que o Espírito Santo mandava eles ir. Olha a dificuldade que muitas das vezes eles enfrentavam para ganhar uma alma. Jesus caminhava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, sem se importar com a distância. E aonde Jesus passava, você pode observar que ia uma grande multidão atrás dele. Muitos iam somente por causa dos milagres, outros iam atrás de Jesus porque diziam: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é Aleluia, o Senhor. E hoje é dessa mesma forma. Muitos estão dentro da igreja somente por estar. Você vê que não tem sinceridade com Jesus. Você vê que não tem, aleluia, glórias a Deus, interesse algum em ser íntimo de Deus. Não tem interesse algum em fazer a obra do Senhor. Não tem interesse nenhum, aleluia, glórias a Deus, em colocar em prática a palavra de Deus. Não tem interesse nenhum de colocar em prática os seus dons espirituais. E aqui, essa palavra vem falando para nós, porque Pedro foi preso. Em alguns países está acontecendo essa mesma situação. Muitos estão sendo presos, muitos estão sendo mortos, porque pregam a verdade, a verdadeira palavra. Muitos estão sendo torturados por pregar a verdade, mas eles não estão negando ao Senhor. E nós podemos observar que em outros países a palavra é livre, podemos pregar livremente, podemos louvar livremente, podemos servir a Deus livremente, e não queremos fazer. E não queremos, aleluia, pôr em prática aquilo que Deus nos entregou. Não queremos um compromisso com Jesus, não queremos ser íntimo de Deus, como os apóstolos eram. E aqui eles já não tinham mais a liberdade de pregar
Muitas das vezes eles estavam pregando, chegavam ali os soldados e o levavam. Tiago foi morto ao fio da espada. E nesse dia, Herodes viu que agradou o povo e prendeu a Pedro. Mas, irmãos, aleluia, quando ele prende Pedro, coloca-lhe 16 soldados. Aleluia, glórias a Deus. Se Pedro era inofensivo, por que colocaram 16 soldados para guardar Pedro? Se era apenas um homem desarmado, Pedro não tinha espada mais, Pedro já havia se libertado da espada. E por que então 16 soldados para guardar um homem? A única arma que ele tinha era a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. 16 soldados e ainda com as mãos e os pés presos, como se estivessem algemados. E aqui diz assim que, aleluia, glórias a Deus, que ele ia apresentar ao povo depois da Páscoa. E a palavra de Deus vem dizendo que um anjo sobreveio ali naquele lugar. Por quê? Porque Pedro era um homem de Deus e a igreja estava em oração por Pedro. A igreja se uniu e disse: vamos orar por Pedro e Deus fará um milagre. Irmãos, e eles começaram a orar. Se uniram, aleluia, na casa de Maria e começaram a orar e a buscar a Deus a favor de Pedro. Olha como a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha como a igreja unida vence. Mas hoje não é mais assim. Hoje as igrejas não se unem mais. Hoje as pessoas estão mudadas, o coração das pessoas estão mais fechados, a mente das pessoas está mais fechada. Aleluia. As pessoas, elas pensam em si mesmas, elas querem buscar por si mesmas. Raramente alguém busca pelo irmão, pela irmã. Quando o pastor diz assim: vamos abrir uma campanha, a pessoa já pensa logo na vida financeira, a pessoa já pensa logo na vida material, a pessoa já pensa logo naquilo que é para ela. É errado? Não. Aleluia, glórias a Deus. Mas aqui a igreja se uniu em favor de Pedro. Vamos orar e Pedro vai dar vitória. Pedro, aleluia, glórias a Deus, se encontrava ali preso com 16 soldados guardando a prisão. E no momento em que o anjo desceu naquele lugar, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. O Senhor ouviu a oração da igreja. Muitas das vezes, quando Deus manda orar, não quer. Quando Deus manda buscar, não quer. A união já foi embora. Há contendas, há dissensões, pelejas, muitas das vezes iras, falatórios desnecessários. Hoje são muito poucos aqueles que agradam a Deus. São muito poucos aqueles que querem ser íntimos de Deus, que têm intimidade com Deus. São muito poucos aqueles que dizem: vamos nos unir em oração. Mas a maioria diz: não, eu vou buscar por mim, fulano, o irmão fulano que se vira. A irmã fulana, ela está assim porque ela não ora, ela se vira com Deus, é ela e Deus.
Não sabe apresentar a Deus, dizendo: Deus, desperta a irmã, Deus, ajuda ela, Deus, entra com providência, Deus toca sobre a irmã. Não. Isso aí é mão de Deus. Isso aí é cobrança de Deus. É o que nós ouvimos da boca de pessoas que estão dentro da igreja. E muitas das vezes conversamos com ímpios, e o ímpio diz: não, Deus vai à frente. E o ímpio abre a boca e tem palavras proféticas, na qual deveria ter na boca de um cristão, de um crente. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que Jesus disse: será que quando eu voltar eu acharei fé na terra? Porque a fé das pessoas está se acabando. Deus fala com as pessoas e elas não ouvem. Deus adverte as pessoas e elas não dão crédito. Deus fala com a pessoa: unge, ora, unge com óleo e eu vou fazer um milagre. A pessoa não obedece. Ela prefere achar que é o pastor que está mandando. A pessoa prefere achar, glórias a Deus, aleluia, que muitas das vezes quando o pastor prega e Deus revela, prefere achar que o pastor está ouvindo fofoca por aí para falar no altar. A pessoa muitas das vezes, quando a palavra vem de encontro, quando a palavra fala duramente, só sabe reclamar, só sabe murmurar. E depois não sabe por que não acontece. Não sabe por que ainda está na mesma situação. Porque está sempre questionando aquilo que é de Deus. Está sempre se colocando, aleluia, glórias a Deus, como vítima. Está sempre, aleluia, glórias a Deus, dizendo: não, não é assim. Deus fala, mas está dizendo: não, não é desse jeito. Age como se fosse mais sábio do que Deus. Age como, aleluia, glória a Deus, o que Deus está falando não tem lógica. Ah, Deus falou assim comigo, mas isso daí não, isso daí não, comigo não. Estamos vivendo tempos difíceis, em que a fé de muitos está se acabando. Não é Deus que mudou. Glória, Senhor. Aleluia. Muitos dizem: não acontece mais um milagre. Por que será? Será que Deus que não está fazendo mais milagres? Será que Deus aposentou? Não. É o coração das pessoas que já não creem mais. Quando Deus fala: eu vou fazer, a pessoa pensa: será? Quando Deus fala: eu estou agindo, a pessoa duvida. Quando Deus fala: eu vou curar, a pessoa fala: não tem jeito. Muitas das vezes a gente está orando pela pessoa, a gente ora pela pessoa e diz assim: irmão, toma posse. Ah, mas faz muito tempo que eu estou assim, e que esse negócio não tem cura. Já anulou toda a oração. A pessoa não tem fé para receber um milagre. Quer que Deus faz, mas não tem fé para receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: se tiver fé como um grão de mostarda, direis aquele monte: mova-se, ele se moverá. Cadê a fé das pessoas? Cadê a perseverança? Aleluia, glórias a Deus. Hoje nós vemos aí, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que não respeitam a casa de Deus. Nós estamos vivenciando uma geração atribulada. Nós estamos vivendo uma geração incrédula. Nós estamos vivendo uma geração sem fé. Uma geração, aleluia, glórias a Deus, murmuradora. Uma geração que questiona até mesmo a palavra de Deus. A
até mesmo a palavra de Deus que é pregada. E se acha o dono da razão. Muitas das vezes, aleluia, glórias a Deus, está sem oração, está sem jejum, e está dizendo que o fulano pregou da carne, e está dizendo que aquela palavra não é assim. Tem pessoas que nunca fez a obra de Deus, nunca dirigiu igreja, e está dizendo que o pastor fulano não sabe fazer a obra. Tem pessoas que nunca pregou, e está dizendo o pastor fulano, a missionária ciclana não sabe pregar. Aí quando dá a oportunidade não quer. Tem pessoas que têm o chamado, nunca quis, e está pondo defeito em quem está fazendo. Glórias a Deus. Só que Jesus está voltando. Esse povo está achando que vai para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Está se levantando contra o que é de Deus e está achando que vai para o céu, porque está dentro de uma igreja. Eu vou para o céu porque eu sou pastor. Eu vou para o céu porque eu sou missionário. Não, de jeito nenhum. Eu só vou para o céu se eu for temente, obediente, se eu viver, aleluia, em constante oração, jejum, se eu viver em comunhão, se eu ser íntimo de Deus, aí eu vou para o céu. Mas se eu for fofoqueiro, contendeiro, murmurador, eu posso ficar 100 anos dentro da igreja, quando a trombeta soar, eu não vou. Servir a Deus é muito mais do que ir na igreja. Servir a Deus é muito mais, muito mais do que esquentar banco dentro de uma igreja. Glória, Senhor. É no particular. Glória a Deus, quem Senhor. é, quem não é. E muitas das vezes não está tendo nem particular. Não está tendo nada no particular com Deus. Nem oração, nem jejum, nem vigilância, nem nada. E aí quer corrigir fulano, cicrano, você tem que vigiar. A pessoa está meses. A pessoa muitas das vezes está dentro da igreja, mas tem há muito tempo que não fala com Deus. Muito tempo. E aí quem está lá fora vê. E diz assim, aquele lá diz que é crente. Olha lá o palavrão que está soltando. Diz que é crente, olha lá a fofoca que está espalhando. Por quê? Porque parou de orar. Parou de buscar. E o Espírito Santo se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, quem se achega é o diabo. Deus não está brincando de ser Deus. Deus não vai dar colher de chá para ninguém. Nós vemos que hoje as pessoas aí fora conhecem Bíblia, mas ninguém quer viver. Na hora de vir apontar, cita versículo e diz assim, mas na Bíblia está escrito assim. E por que não vive então? Na hora de querer, aleluia, glórias a Deus, apontar os outros, cita versículo, eu conheço Bíblia. Muitos dizem, Deus usou um mendigo para falar comigo. Deus usou aquele mendigo para falar comigo. Não. Deus não usa qualquer um. Mas o povo tem a mania de dizer que Deus usa qualquer um, porque Deus usou a jumenta. Mas a jumenta não tinha pecado. Não é Deus que usa o mendigo. O mendigo é um crente desviado, ele conhece a palavra. Ele está citando aqueles versículos, mas porque ele conhece a palavra. Ah, mas é Deus que está usando ele, porque ele falou algo que aconteceu comigo, o diabo também conhece. O
o diabo também revela. O Espírito Santo não entra em templo sujo de cachaça e de drogas. O Espírito Santo, ele entra quando está limpo e purificado, pois ele é santo. Aleluia, glórias a Deus. Então, se nós queremos ter esse privilégio, nós temos que nos purificar, primeiramente por dentro. É dentro que Deus está olhando. Por fora fica por último, mas primeiramente é por dentro. E aqui nessa palavra nós podemos ver, aleluia, glórias a Deus, a resposta da oração da igreja unida. A resposta, aleluia, glórias a Deus, foi enviar um anjo. O Senhor enviou o anjo, e quando o anjo tocou do lado de Pedro, acredito que no seu ombro, dizendo: levanta-te depressa e calça as tuas sandálias. Eu acredito que quando Pedro levanta, já estão soltas as algemas. E quando ele levanta, o anjo diz: coloca a tua capa, a capa de autoridade, que todo pastor tem que ter, que toda pregadora, toda missionária, diaconisa tem que ter, que todo presbítero, diácono tem que ter. Aleluia. E muitos hoje estão seguindo como Maria vai com as outras, porque fulano não vai de paletó para a igreja, e chega e já tira, ou nem vai, nem usa nem gravata mais. A gravata simboliza uma aliança. O relaxismo nos altares já tomou conta. É tênis, é camisetinha apertadinha, a calça leg, horrível. Eu fico imaginando como que Deus pode olhar para um povo desse. De que maneira que Deus olha para esse tipo de coisa? Se nós que olhamos achamos feio e desrespeitoso. Feio. E aqui nós vemos Deus libertando um servo fiel, temente, usado, até a sombra de Pedro, curava os enfermos. E hoje muitos abrem a boca para dizer: Pedro era isso, Pedro era aquilo, que Pedro era ignorante. Eu queria ser ignorante como Pedro. Eu queria, para ter pelo menos um terço da unção que ele tinha. Glória, Senhor. Esse povo não é digno. Aleluia, Senhor. Senhor. Não é digno de tocar no nome de Pedro. Aleluia. Porque a unção que ele tinha, hoje ninguém tem. Ninguém. A perseverança que esses homens tinham, hoje ninguém tem. Porque tem tudo na mão e não quer fazer. Muitas das vezes tem dons e não quer usar. Quer ficar no comodismo. E aí tem que pagar preço. Muitas das vezes orou, subiu ao monte: Deus, eu quero dom, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus entregou. Cadê o crente agora? Deus, eu quero um carro para fazer da obra. Deus deu um carro, cadê a obra agora? Eu conheço pessoas que nem na igreja está mais. E muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós é que erramos. Não adianta querer colocar culpa em Deus. Nós é que tomamos uma decisão precipitada, nós é que erramos. Não adianta querer dizer: eu me decepcionei no Evangelho. Não adianta. No Evangelho ninguém se decepciona, mas só com pessoas. Com pessoas sim, você se decepciona todos os dias. Mas no Evangelho com Jesus não. Ai, que eu pedi, Deus não me entregou. É claro, Deus viu que ainda não era a hora.
decepcionei com Deus. Não foi com Deus. Deus é o mesmo, misericordioso, bondoso, um Deus de amor e de justiça, um Deus que nos espera todos os dias. Ele fica esperando nós entrar na presença dele, mas muitas das vezes a gente vira as costas para ele. Ele fica esperando aquele momento que talvez há muito tempo você não ora mais, e todos os dias Deus tem esperança que você vai dobrar o joelho, na madrugada, de manhã cedo abrir um jejum, mas não faz. Ele tem esperança que você vai fazer isso, mas não faz, porque a carne fala mais alto. Aleluia, glórias a Deus. E muitas das vezes questiona a Deus: por que o Senhor não me usa? Por que será? Será que tem alguma resposta? Tem. E muita gente não aceita quando Deus fala, porque acha que Deus está errado. Mas o erro está em nós. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: Deus, me perdoa, eu errei, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E quando Deus vê a nossa sinceridade, Ele se comove. Quando Deus vê que nós, aleluia, somos sinceros com Ele, Ele se comove em nosso favor. Mas enquanto eu ficar dando desculpa, Deus está vendo que eu posso, mas eu não faço. Aí eu fico dando desculpas e Deus está vendo que é desculpas. Mas tem pessoas, aleluia, que não conseguem, e Deus está vendo que não consegue. Aleluia, glórias a Deus. E pela união da igreja, aqui nesta passagem, Deus vem falando conosco que Deus entrou com providência sobre a vida de Pedro, pois estava chegando o momento de Herodes apresentar Pedro diante do povo. Eu acredito que para matar. E o anjo chegando ali disse: Pedro, levanta, ata as tuas sandálias, coloque a tua capa e siga-me. E Pedro seguindo o anjo, mas ele também cuidava para que não seja uma visão. Ele pensava: será que é uma visão? Será que é uma visão? Mas não era. Era real. Quando Pedro sai para fora, ele vê que é real. E ele diz: verdadeiramente o Senhor enviou um anjo. Olha a importância de nós estarmos todos os dias em oração, todos os dias em jejum. Eu fico indignado de ver pastor dizendo: não precisa estar jejuando. Missionário dizendo: não precisa estar orando tanto. Eu fico indignado. Irmãos, aleluia, glórias a Deus. Quanto mais oração, mais unção. Quanto mais jejum, aleluia, mais purificação, aleluia. Glórias a Deus. É por isso que o povo hoje está cheio de pecado, está cheio de malícia. Está dentro da igreja, está adulterando, está humilhando, está expondo o corpo, está fazendo o que no mundo fazia, está fazendo dentro da igreja. E assim se segue caminhando para o abismo dentro da igreja. É por isso que muitos dizem: eu não vou para a igreja para ser como aquele povo. Por causa desses que acham que servir a Deus é estar ali dentro de uma igreja somente, com roupa de crente, aleluia, glórias a Deus, mas com alma de lobo. E muitos estão assim e não querem mudança, porque acham que Deus não se importa. E muitos pregam que Deus não se importa,
Por que eles pregam assim? Porque eles não se importam com a alma de ninguém. E aí quando as pessoas encontram um que prega a verdade, dizendo se conserta, porque senão você não vai para o céu. Ah, esse pastor é muito duro, eu não gosto daquela igreja. Eu não gosto daquela missionária, ela prega muito duro. Aquele pastor, eu não vou para a igreja dele, porque ele prega muito duro. Não é que prega duro, é que prega a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Nós vemos aí, glórias a Deus, aleluia, os falsos profetas dizendo: se você entregar o seu carro, você vai ter o dobro. E é mentira. Muitos dizendo assim: se você doar para a igreja todo o teu salário, você vai ter o dobro. E a pessoa doa o salário e fica um mês todo sem comer, fica um mês todo sem pagar conta. E aí no outro mês faz a mesma coisa, porque gosta de ser enganado. Gosta. Quando o profeta é falso, que profetiza aquilo que eles querem ouvir, muitas das vezes está no adultério, o profeta está dizendo: Deus é contigo, homem. Não é Deus que está falando. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muitas das vezes, aleluia, glórias a Deus, está fazendo tudo que é errado. E chega lá na igreja do profeta, o profeta está dizendo: Deus vai entrar com providência, Deus te ama, Deus é contigo. Não é Deus que está falando. Apesar que ele não citou Deus que ele está falando. Porque o Deus do céu não fala dessa maneira. Não fala com pessoas que estão no ato pecaminoso. Quando é o Deus do céu, ele vai dizer: conserta a tua vida. Quando é o Deus do céu, ele vai dizer: conserta a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. E esses homens, eles sofriam grande perseguição, porque eles faziam a vontade de Deus. Quando eles pregavam, um número grande de pessoas agregavam-se à igreja. E ali, eles viviam unidos. Hoje você vê que sai pancadaria dentro da igreja, por causa de dízimo, por causa da irmã da esposa do fulano, porque o pastor Ciclano estava olhando para a esposa do fulano. E aí sai pancadaria, e aí sai fofoca, e aí sai contenda, e sai um monte de coisa. E a pessoa está ali tomando altar e vira aquela bagunça. E muitos estão ali ainda, está vendo que está tudo errado e está ali. Está ali por quê? Porque gosta de ser enganado. Está ali, aleluia, glórias a Deus, porque não quer compromisso com Deus. Porque aí, como o líder também está assim, ele não tem moral para corrigir ninguém. E aí ninguém quer saber do verdadeiro evangelho. E aí sai por aí dizendo que Deus é amor, que Deus aceita tudo. E nós sabemos que não. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é sim um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Ele faz justiça pelo justo. A Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perece. Perece. Não adianta eu dizer que sou crente se eu faço tudo errado. Não adianta eu estar no altar e fazer tudo errado. Não adianta. Se for para ser crente, tem que ser de verdade. Se for para servir a Deus, tem que ser de corpo, alma e espírito. Ou então, não sirva. Porque Deus não é brinquedo de ninguém. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo venha falar melhor no teu coração.